Segundo escreveu Mateus, no capítulo 10, versículo 28, ele narra as palavras do Senhor Jesus, que diz assim: E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Essas palavras foram proferidas pelo Senhor Jesus Cristo. Ele afirmou aqui que o inferno existe. E se o inferno não existisse, jamais ele teria vindo a este mundo para morrer em uma cruz, derramando seu sangue para salvar sua alma do quê? Das drogas, do fumo, da prostituição. Muitas pessoas são ateus e deixam essas coisas sem precisar de religião alguma ou crer em Jesus Cristo. Então você não precisaria ter Jesus Cristo na sua vida para abandonar essas coisas, os pecados. O Senhor Jesus veio salvar você, livrar você e a mim desse lugar horrendo. Se não existisse o inferno, com certeza o Senhor Jesus jamais teria descido do céu a esta terra para sofrer tanto. Não usou o seu poder para dar a vida dele por você e por mim. Então, por que ele fez isso? Porque ele te ama, porque ele me ama e ele não quer ver você nem a mim sofrendo, atormentado eternamente no fogo eterno. O fogo não é temporário, como algumas religiões estão apregoando por aí. O fogo é eterno. E não duvide não, porque muitas pessoas, milhares de pessoas, duvidaram dessa realidade e agora já estão lá. Nunca mais poderão sair de lá. É triste, é muito triste. Tomé só acreditou que Jesus Cristo havia ressuscitado em corpo, em carne e ossos, quando tocou nele. E Jesus Cristo disse: Tomé, porque tu me viste e tu creste? Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Assim também é o inferno. Muitas pessoas só estão deixando para acreditar nesse lugar quando caem lá. Agora mesmo estou falando aqui e centenas e milhares de pessoas no mundo inteiro estão caindo lá e não acreditavam nesse inferno. Mas ele existe. E foi por isso que o Senhor Jesus veio a este mundo para salvar, ou seja, livrar você e a mim de ir para esse lugar horrendo. Porque depois que alguém está lá, não adianta fazer culto, missa, nenhum ritual religioso. Ninguém poderá sair de lá. Quem está lá jamais sairá de lá. Nunca mais. Então, o Senhor Jesus, ele falou nisso. Um dia nós estaremos na eternidade. Nós passaremos para a eternidade. E teremos que enfrentar o juízo de Deus. Não estou falando do grande trono branco, o juízo final. Não, estou falando do juízo após a morte. Porque há o juízo após a morte e há o juízo final, ou seja, o último juízo, que é o grande trono branco. Estou falando logo após a morte. Em Hebreus capítulo 9, versículo 27, a palavra de Deus diz assim: E como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Se houvesse essa tal de reencarnação, você morreria 2, 3, 4, 5, 6 vezes, sei lá. Não. Mas a palavra de Deus, o Criador, ele disse que você e eu só morremos uma vez. E depois disso vem o juízo. E esse juízo é exatamente isso. Para onde você vai e para onde eu vou logo após o momento da sua morte e da minha morte. Em Apocalipse, no capítulo 20, versículos 14 e 15, a palavra de Deus nos diz o seguinte: João, o apóstolo inspirado pelo Espírito Santo, ele escreve o seguinte: E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Vai ser muito pior.
O inferno será agora lançado no lago de fogo, logo depois do juízo final do grande trono branco. Quem está dentro do inferno vai para um lugar pior ainda, o lugar onde há fogo e enxofre para sempre. Não é por um pouco de tempo, mas para sempre. Os eleitos de Deus, aqueles que foram salvos, seja livres da condenação deste lugar chamado inferno, foram escolhidos por Deus desde a eternidade passada, porque Deus já sabe antes do homem nascer se ele vai ou não se converter a ele, ao seu Filho Jesus. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, o apóstolo Pedro escreve o seguinte: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Antes de você nascer, de eu nascer, Deus já havia planejado, junto com o Pai, ou com o Filho e com o Espírito Santo, mandar o seu Filho, mandar Jesus, o Filho de Deus, para morrer em uma cruz e derramar seu sangue para purificar todos os teus pecados. Quando você decidir se arrepender desses pecados, se converter ao Senhor Jesus e livrar você, salvar sua alma da condenação eterna ao fogo do inferno. Antes de Deus criar o mundo, Ele já sabe do que vai acontecer na eternidade futura. Deus já sabe de todas as coisas. Ele já sabe quem é que vai para o inferno e quem vai para o céu, que vai passar a eternidade no lago de fogo, quem vai passar a eternidade com Ele no céu, desde antes da criação do mundo. Ele já escreveu os nomes de todos aqueles que Ele já viu que iria de verdade, não com hipocrisia, com falsidade, mas de verdade amá-lo, se converter ao seu Filho Jesus, recebê-lo como único Salvador e Senhor. Então, Jesus Cristo, Ele já sabia que iria morrer antes de até criar o mundo. Todas as coisas foram feitas por Ele, e nada do que foi feito se fez se não fosse por Ele. João capítulo 1. Então Jesus Cristo já estava junto com o Pai e o Espírito Santo desde o início do mundo, antes de fundar o mundo. Então todas as coisas foram feitas por Ele, e Ele já sabe do futuro eterno. Ele já sabe se você vai para o céu ou vai para o inferno de fogo eterno. Pela presciência de Deus, só Deus tem condições de prever o futuro eterno. Só Ele é capaz disso. Na Bíblia, a história não é uma parábola, é uma história. Parábola é uma figura de linguagem de uma coisa que poderia acontecer e que não está acontecendo. Que acontece sempre, mas não está acontecendo no momento. E numa parábola, uma figura de linguagem, não se cita nomes próprios, porque é uma parábola, é uma figura. Por isso que o Senhor Jesus, quando citava as parábolas, ele dizia certo homem, havia certo homem, certa mulher. Não dizia um nome de uma pessoa, mas existe uma história na Bíblia com referência a um homem rico e um outro chamado Lázaro, um nome próprio. E também consta, então numa parábola não consta nome de pessoas que já existiram mesmo. Se você quiser colocar até como uma figura um nome fictício, coloque numa parábola. Mas de pessoas que existiram ou que existem mesmo, não se pode colocar porque é uma parábola. E conta a história de um rico e Lázaro. E nessa história, que está narrada por Lucas, no capítulo 16, versículos 19 a 31, fala os nomes de Moisés, que existe, está nos céus, e que foi usado por Deus para libertar o seu povo do Egito, da escravidão no Egito. E não fala apenas de Moisés, mas fala de Abraão também. Não é um nome fictício, é um nome próprio. É um nome de uma pessoa que existiu e existe, que está nos céus, no céu de Deus. E ele fala que o rico se vestia de linho finíssimo e de púrpura, e se regalava esplendidamente. Mas Lázaro era um mendigo que vivia no seu portão,
cheio de chagas, de úlceras, e os cães lambiam as suas feridas. O rico morreu e foi para o inferno, a Bíblia diz, em Lucas capítulo 16, versículos de 19 a 31. Lázaro morreu e foi levado pelos anjos para o paraíso, para o seio de Abraão, como diz a Escritura, para o paraíso. E no inferno, o rico ergueu os olhos e viu a Lázaro no seu seio e disse: Pai Abraão, manda que Lázaro molhe a ponta do dedo e refresque a minha língua, porque estou atormentado nessas chamas. Ele estava atormentado. E ele conheceu Abraão, do tempo de Abraão. E essa história foi narrada por Jesus Cristo no tempo dele, sobre esse acontecimento do tempo de Abraão. E esse homem nunca mais vai sair de lá. O apóstolo Pedro também fala a respeito do que aconteceu do tempo de Noé, quando se preparava a arca. Então Jesus Cristo foi e pregou aos espíritos em prisão, mostrou que o que eles não queriam acreditar, que Noé estava falando a respeito do Messias que viria, ele veio, morreu e iria ressuscitar. Foi antes da ressurreição de Jesus Cristo. O Senhor Jesus anunciou aos que estavam no inferno de fogo. O inferno existe, meu amigo. É uma realidade incontestável. Em Mateus, no capítulo 25, versículo 41, o Senhor Jesus diz: Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Sim, o inferno é um fogo eterno e não foi preparado para você e para mim, mas foi para o diabo e seus anjos. Agora, como é então que você vai para lá se você não se converter ao Senhor Jesus antes de morrer? Porque depois que morrer não tem mais jeito. Quem não se converter antes de morrer está perdido para sempre. Então, como é se foi feito para o diabo e seus anjos, como é que as pessoas estão indo para lá? Porque cada um escolhe o seu caminho. Você tem a possibilidade de escolher o caminho que você quiser. Se você não quiser acreditar, não tem problema. Deus está dando uma oportunidade. Ele não está de joelhos solicitando a você, pedindo, rogando que você se converta a Ele para livrá-lo do inferno. Não. Ele está alertando você sobre esse lugar para que você não caia lá. Não faça como milhares de pessoas que estão duvidando, mas vão cair lá e nunca mais sairão desse lugar. Não tem religião, igreja, não tem líder religioso nenhum, ritual que se faça que possa tirar alguém desse lugar. Foi o Senhor Jesus que falou. Então, meu amigo, resta a você agora decidir. Existe sim um inferno de fogo eterno, mas você precisa, para ser salvo, ou seja, não ir para lá, ser livre desse lugar, receber o Senhor Jesus como seu único Salvador e Senhor. Em Atos 3, 19 e 20, está escrito assim: Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e cheguem o tempo de refrigério na presença do Senhor. Só com os pecados apagados pelo sangue de Jesus, você poderá entrar no céu de Deus e ser salvo da condenação eterna, do fogo do inferno, se você acreditar ou não, ele existe. Não deixe, não pague para ver, não deixe para quando estiver lá acreditar nesse inferno. E milhares de pessoas agora estão arrependidas, tarde demais.